Bem, meus amigos, hoje eu tenho a alegria de estar aqui no ISTA, em Belo Horizonte, para conversar com um homem que é uma referência, em minha opinião, na igreja e, sobretudo, atuando na formação acadêmica dos futuros sacerdotes. Trata-se de Padre Cleto Calimã, que é salesiano, trabalha na formação religiosa há muitos anos. Padre Cleto, em primeiro lugar, é um prazer falar com o senhor. Muito obrigado pela entrevista. Alô, muito obrigado também, né? Foi um prazer estar aqui e conversar a respeito da igreja, dos seus problemas e do seu futuro. E já que o senhor entrou no assunto, como é que o senhor vê a igreja hoje? Por exemplo, o senhor trabalha com formação sacerdotal. Que tipo de padre, qual é o perfil de padre hoje necessário ou que se pretende para a igreja? Qual modelo de igreja hoje está se desenhando no nosso mundo? Eu acredito que a igreja ela tem que tomar consciência de que nós estamos em outros tempos. A conferência de Aparecida, eu estive lá, ela partiu de um pressuposto muito importante para a compreensão do mundo. Ela diz lá que nós não estamos numa época de mudança simplesmente, nós estamos uma época, a mudança de época, em termos de mudança de época, outras mentalidades, outros jeitos de ser. Mas, sobretudo, duas palavras definem o nosso tempo hoje. Primeiro, nós vivemos num mundo pluralista e a igreja tradicionalmente vivia num mundo mais homogêneo, todo mundo católico, todo mundo, né, cristão, etc. e tal. E hoje não, nós estamos num pluralismo. Outra coisa é pluralista e secular, quer dizer, a referência ao mundo é necessária a todos nós. Isso o Concílio Vaticano II fez bravamente, né, na Gaudium et Spes. Então a igreja ela não está fora do mundo, ela está dentro dele. O mundo faz parte da definição da própria igreja. Tanto assim é que a eclesiologia ela não se define só pelo documento do Vaticano II chamado Lumen Gentium, Luz dos Povos, mas se define também pela a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, alegria e esperança. A alegria e esperança do mundo são a alegria e esperança da igreja. Então nós não podemos estar distantes da realidade. Por isso mesmo que o Papa Francisco, ele como que antevendo o futuro da igreja, diz que a igreja deve estar numa atitude de saída. Saída de quê? Saída de si mesmo para o lugar da missão. O lugar da missão é a história, é a sociedade, é o mundo. O Padre Cleto, o Papa Francisco tem sido um grande construtor de pontes. Sim. Aproximação, por exemplo, entre Cuba, Estados Unidos, as Farc na Venezuela e tal. Mas parece que está tendo também no mundo uma recaída conservadora. Nós vemos aí o presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele quis fazer foi levantar muros. Como que a igreja vai atuar nesse mundo cheio de intolerância, ao mesmo tempo que a igreja quer buscar um diálogo, um entendimento entre os povos, a gente está vendo crescer tanta intolerância e recaídas conservadoras da sociedade? Eu acho que nós estamos correndo o risco de repetir a história, voltando para a igreja para dentro de si mesma, mais conservadora, com saudade do passado, né? A saudade do passado não constrói mais o tempo de hoje. Por exemplo, aí na sociedade a gente vê gente apelando para os militares. Nós vivemos isso, né? Vivemos isso. A igreja foi uma oposição ao regime militar de 20 e tantos anos. E nós não podemos ficar aí bobeando nessa coisa, nós temos que olhar para frente. E a igreja tem um papel, né, subsidiário nisso, na formação da consciência do povo, para que se perceba melhor qual é o papel do cristão e do cidadão nesse processo. O Papa Francisco
certamente pensa assim, mas muitos auxiliares dele ou por aí não estão pensando assim, estão voltando para trás. Como acontece aqui no Brasil, a sociedade, né? Ela voltou-se para mais conservadora, assim também dentro da igreja. É uma onda. Padre Cleto, o que a igreja pode oferecer hoje para o mundo em termos de esperança, sobretudo no Brasil? Nós temos um presidente que está com 3% de aprovação popular, um desencanto com as utopias que sonhou no passado, uma tendência a refugiar-se no jardim interior, né? No devocionismo. Como que a igreja pode ser luz dos povos no Brasil, tão sofrido, maltratado e sem esperança no momento? Olha, o caminho é o caminho do povo. Para a igreja é a comunidade de fé e, de fato, levantar as bandeiras fundamentais dos direitos humanos, da liberdade de expressão, da vivência religiosa lúcida, assim, que tenha uma espiritualidade histórica, uma espiritualidade marcada pela figura de Jesus, né, que se entrega até o fim a serviço. Então a igreja tem que se despertar para essas causas que são comuns a todos e, ao mesmo tempo, a descoberta de que a chave da influência que a igreja pode ter é justamente a fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, sem muita firula. Tem muita espiritualidade oca e vazia por ali, que não preenche nenhum espaço, só preenche o espaço dos indivíduos, porque é marcada por aquilo que a gente chama de pós-modernidade voltada sobre si mesma, né? Então ela se satisfaz a si mesma e a fé fica também muito subjetivada. A fé tem uma dimensão objetiva necessária, né? Porque ela tem que ter uma eficácia histórica. Uma eficácia histórica que é a presença dos cristãos na sociedade, com lucidez, com abertura de coração e, ao mesmo tempo, com clareza. Né? É assim que se marca um tempo de fidelidade ao Evangelho, não simplesmente respondendo a necessidades subjetivas, uma espiritualidade vazia. Isso que é o grande perigo da igreja, né? Porque isso leva a igreja a se fechar sobre si mesma e não se abrir. Isso é o contrário do que o Papa Francisco quer, né? Embora o profetismo pareça que está meio fora de moda mesmo, né? Ah, sim, tem dúvida. É difícil a gente encontrar profetas por aí. De vez em quando a gente encontra, né? E esperamos que isso aconteça. Eu acho que... Não, eu vou dar um juízo de valor, é difícil, né? Mas a CNBB teria que ter uma condição mais clara nesse contexto. Então, fazer um discernimento, o que não é, a igreja, a comunidade de fé precisa ouvir como orientação. Isso tem que ter clareza, e essa clareza não se faz mediante meramente o voluntarismo das coisas, né? Mas mediante estudo e avaliação do que está acontecendo. Nós conversamos com o Padre Cleto em Belo Horizonte. Eu agradeço muito. E para finalizar, hoje o senhor tem tanta experiência e tanto a nos oferecer. O que o senhor sugere, por exemplo, aos novos sacerdotes? O senhor trabalha na formação sacerdotal, tem toda uma formação muito humana, salesiano. O que é necessário hoje para atender os anseios da sociedade que um padre tenha, na sua opinião? Eu vou apelar para a conferência de Aparecida. Ela centrou, não é, toda a sua abordagem na experiência de fé, na experiência de um encontro com Jesus Cristo. Então, toda a dinâmica do cristão e toda a dinâmica do ministério, ela se fundamenta nessa adesão à fé profunda e que irradia, de fato, o espírito do Evangelho.
Não simplesmente o espírito evangélico para ser vivido para si mesmo, mas o espírito do evangelho para ser vivido frente ao mundo como testemunho de vida. Eu acho que tem que formar essa espiritualidade histórica, concreta, cristológica, né, e eclesial. Amor à igreja é amor a Cristo é amor à igreja. E esse amor não pode ficar voltado sobre si, ele tem que ser voltado para a missão. Então, uma igreja, toda ela em estado de missão. Se isso não começa com o ministério, é difícil ir para frente. O ministério tem que estar puxando a rédea da coisa. Padre Cleto, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Obrigado, viu? Que isso seja bom para todos nós, né? Tá certo? Nós conversamos com o Padre Cleto, aqui direto do ISTA, em Belo Horizonte. Muito obrigado a todos.